Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos aprender a criar classes em C# utilizando o Visual Studio. Primeiramente, nós vamos abrir um novo projeto. Esse projeto é do tipo Console Application. E a palavra-chave namespace nós vamos usar para declarar um escopo que contém um conjunto de objetos relacionados. Você pode usar o namespace para organizar elementos de código e para criar globalmente tipos exclusivos. Então, vamos lá. Vamos chamar nosso namespace de criar classe e OK. Aqui está a classe principal do nosso programa, que contém a função main. Agora, nós vamos criar a classe carro, seguindo o exemplo que está na página 203 do livro 4. Esse exemplo aí. OK? Para isso, nós vamos abrir o Solution Explorer. E dentro da classe principal, criar classe, eu vou adicionar uma nova classe, mas para facilitar, eu vou criar essa classe de forma gráfica, assim como nós vimos em UML. Ok? Para criar graficamente essa classe, eu clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção ADD Class Diagram e adiciono. Class Diagram e adiciono. Ok? Na barra de ferramentas Toolbox, eu seleciono o ícone da classe e arrasto até a área de trabalho. Então, eu acho o ícone da classe e arrasto. Feito isso, vai abrir uma janela solicitando o nome da classe. Nós vamos chamar essa classe de carro, então eu vou escrever carro, conforme a ilustração que a gente tem lá na página 213. O acesso a essa classe será público e o nome do arquivo vai ser carro.cs. Ok? Pronto. Agora você já pode ver a estrutura do diagrama de classe montado na tela. Nós vamos agora criar os atributos e métodos da nossa classe carro. Vamos lá? Nós clicamos então em ADD Field para criar nosso primeiro atributo, chamado marca, que será do tipo texto. Então, vou colocar lá marca e vou escolher string, porque ele é texto. Esse atributo vai ser público. Da mesma forma, nós vamos criar o atributo combustível, que a gente vai chamar de combi, e vai ser do tipo string também, porque receberá valores texto. Nós também vamos deixar esse atributo público. Agora, nós vamos criar o atributo marcha, que receberá valor numérico inteiro. Portanto, ele vai ser do tipo int. E conforme a representação gráfica, é também um atributo público. Por fim, nós vamos criar o atributo velocidade, que é do tipo inteiro, mas de acesso privado. Agora, vamos ver como foi a codificação da classe carro após a criação dos atributos. Para ver a codificação, clicamos 2 vezes no diagrama da classe. Veja agora os códigos gerados com o nome dos atributos, tipo e os modificadores de acesso. Agora, vamos criar os métodos da classe da mesma forma, tá? Vamos lá, então? Acesse novamente o diagrama de classe pela guia Class Diagram 1.cd. Na linha ADD Method, digite o nome do primeiro método dessa classe, o método movimentar. Percebam que esse método tem o parâmetro aceleração. Para criar esse parâmetro, clicamos nessa setinha ao lado do nome do método e digitamos o nome do parâmetro, a aceleração. O tipo, nesse caso, é inteiro. Eu seleciono o tipo. O método movimentar não retorna nenhum valor, portanto, ele é do tipo void. Esse método é de acesso público, então nós deixaremos como public.
Em seguida, nós vamos criar o método parar, que também não retornará nenhum valor. Por isso, esse método também deixaremos o valor void, vazio. Por fim, nós criaremos o método consultar, que retornará um valor inteiro. Consultar, int, muito bem. Vamos novamente verificar a codificação desta classe para ver a criação dos métodos conforme as definições representadas no diagrama. Para isso, lembre-se de que deveremos clicar 2 vezes no diagrama da classe carro. Muito bem, agora basta programar esses métodos. O método movimentar recebe o valor inteiro, int, que indica a aceleração do veículo. Assim, o atributo velocidade recebe a velocidade atual mais o valor da aceleração, que foi passada como parâmetro para esse método. O método parar verifica se a velocidade é maior que 0 e, caso a condição seja verdadeira, diminui a velocidade em 1 unidade toda vez que é acionado. If velocidade maior ou igual a 0. O método consultar retorna o valor da velocidade do veículo. Ok? A programação da classe carro já está finalizada, então. Nós vamos voltar agora, então, para a classe principal do projeto, a Program CS. Selecione a aba dessa classe e faça os seguintes procedimentos. Instancie um objeto da classe carro, que é o nome da classe que acabamos de criar, terá um objeto que chamaremos de obj_carro. New é o comando que cria uma nova instância da classe que chamamos de objeto da classe carro. Em seguida, faremos a inserção de dados, as informações, já no momento de sua criação. Portanto, faremos a atribuição dos valores para o objeto obj_carro, o atributo marca do objeto carro receberá o valor Fusca. Então, obj_carro.marca recebe Fusca. Portanto, codificaremos da forma como está escrito aí, tá? Você se lembra do recurso IntelliSense, que traz uma série de complementação a uma instrução? Pois é exatamente isso que acontece aqui, quando nós digitamos o nome do objeto. Quando você insere um ponto, logo após o nome do objeto, uma lista de complementos é aberta e você pode clicar sobre o atributo que complementará o código. Nesse caso, o atributo combustível. Da mesma forma, nós atribuiremos valor ao atributo marcha. Agora, nós vamos fazer a codificação para imprimir na tela os dados do veículo e do combustível. Para isso, nós utilizaremos o comando writeLine, que escreve uma mensagem na tela e vai para a próxima linha. Dentro desse comando, as palavras que estiverem entre aspas são impressas na tela exatamente da forma como foram escritas, ok? O sinal de mais concatena, ou seja, ele junta as palavras. O atributo marca do objeto carro traz o valor que lhe foi atribuído, nesse caso, o valor Fusca. Da mesma forma, o atributo marcha desse objeto apresentará o valor 4. A linha de programação console.writeLine combustível mais obj_carro.comb e vírgula imprime na tela a palavra que está entre aspas combustível e o valor do atributo, que é querosene.
Dessa forma, vai ser escrito na tela veículo Fusca de 4 marchas, combustível querosene. O método movimentar, o parâmetro aceleração é passado com o valor 5. Em seguida, é mostrada na tela a velocidade atual do veículo. O comando console.readKey coloca a tela em espera até que um caractere ou uma tecla de função sejam pressionados. Aqui faz-se uma chamada ao método parar, diminuindo a velocidade em 1 unidade a cada chamada do método. O atributo velocidade recebe o valor do método consultar e em seguida é impresso na tela o valor da velocidade atual, mostrando o valor contido no método consultar, que retorna o valor da velocidade. Pronto, agora nós vamos compilar e depurar nosso projeto, clicando no menu Debug, Start Debugging ou apenas pressionando a tecla F5. Veja o resultado final da programação das nossas classes. Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando sobre os métodos get e set, seguindo as boas práticas da programação. Esperamos você lá. Um abraço e até a próxima!